Estamos no ar no Instagram. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite. Estamos aqui esperando a conexão no Facebook. Meu amigo do Instagram, espere só um pouquinho. Estamos ao vivo. Faltando 1 minuto para as 8 horas. Muito boa noite a você, meu amigo. Muito boa noite a você, minha amiga. Muito boa noite a você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Agora 8 horas pontualmente. Muito obrigado para você que vai me assistir no Instagram, que vai me assistir no Facebook. Muito obrigado aos que vão assistir posteriormente também no meu perfil no Instagram, no Facebook. Muito obrigado a você que vai assistir posteriormente no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Lembrando sempre que o vídeo vai para o YouTube na íntegra, sem edições, sem cortes, da forma que está aqui na live, vai para o YouTube também. Então, cumprimentando os irmãos, eu sempre espero 1 ou 2 minutos aqui para iniciar a live, para algum irmão que queira ainda entrar. Vamos aqui ajustar o som um pouquinho. Agora sim. Então, cumprimentando mais uma vez aí os irmãos, que Deus abençoe esse final de semana, esse domingo aí à noite, que Deus abençoe o seu começo de semana, amanhã, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos, e cumprimentando mais uma vez aí os irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos irmãos. Hoje aí, meus irmãos, vamos para uma marca, vamos dizer assim, quase que simbólica. 40ª live hoje, 40ª transmissão de número 40, nesse humilde, nesse simples e humilde aqui, essa humilde e simples tentativa de falar do Evangelho de Cristo. Eu saliento sempre em todas as transmissões, meus irmãos, eu não sou um pregador, eu não me vejo como um pregador do Evangelho. Eu vejo, vamos dizer assim, inventando uma palavra agora, como um falador do Evangelho. Eu estou aqui para falar da graça do Evangelho, da graça, a graça que me alcançou, a graça de Deus para comigo. E pela graça recebida eu tenho vontade de dividir essa graça, de levar a outras pessoas também modestamente esse trabalho, falando do Evangelho de Cristo, falando da Palavra de Deus, falando sempre à luz da Bíblia Sagrada. Eu procuro emitir poucas opiniões pessoais minhas, e as opiniões que eu emito, que eu divido com vocês, é sempre calcada, é sempre baseada na interpretação da Bíblia Sagrada, na interpretação das Sagradas Escrituras, na interpretação do Evangelho, meus queridos. Então, muito boa noite a todos, cumprimentando mais uma vez aí a todos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Antes de começar propriamente disto aqui, um amigo meu me perguntou aí se eu escrevia alguma coisa aqui no computador, se eu decorava, se eu tinha já um roteiro pronto, um texto pronto. Não. Quero esclarecer aos amigos que eu não tenho nada decorado. Eu pego apenas o capítulo que eu vou ler, que é um devocional, né? É um devocional aquele capítulo. Dou uma lida antes, talvez eu marque e sublinhe alguma passagem que eu acho mais importante. Mas o que eu vou falar, o comentário que eu vou fazer a respeito desse capítulo, desses textos destacados, eu não tenho nada decorado, eu faço na hora, é uma coisa que vem espontaneamente, naturalmente. Eu entendo assim, eu entendo que o Espírito Santo é quem guia as pessoas que vão falar do Evangelho. Eu sempre, antes de começar aqui a transmissão, eu faço uma oração, eu peço uma orientação ao Espírito Santo. Eu peço que as palavras que eu vou falar, o Espírito Santo me guie para que eu
para que elas edifiquem, para que elas esclareçam, para que elas sirvam de incentivo a pessoas. É isso que eu sempre gosto de fazer, é isso que eu faço. Então eu não tenho nada decorado, sai tudo espontaneamente, sai tudo, vamos dizer assim, de improviso. Então tá, meus irmãos, vamos ao estudo mesmo, à leitura. Na semana passada fizemos Atos capítulo 5, parte 1, e hoje faremos parte 2, era um capítulo grande, então era quase impossível tratar de tantos temas em um capítulo único. Pretendemos terminar a segunda parte desse capítulo na próxima quarta-feira, e já pretendemos entrar em capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. É um livro, como eu comentei aqui, muito interessante, é um bom começo de leitura bíblica para quem pretende começar a ler a Bíblia, lógico, é um bom começo. Ele mostra os primeiros passos da Igreja de Cristo, a formação da Igreja de Cristo e os seus primeiros conflitos com o sistema religioso atual. Então esse capítulo 5, já na primeira parte de quarta-feira passada, falamos bastante que já existia esse conflito do Evangelho de Cristo com as autoridades religiosas da época, e hoje vai continuar assim, meus amigos, até o final do capítulo. Esse tema vai permear o capítulo, é sempre os primeiros seguidores de Cristo versus o sistema religioso da época, que era a liderança judaica, que era o sistema dos fariseus. Então esse conflito vai existir durante todo o capítulo. Então só vou ler rapidamente os últimos 3 capítulos que eu já li na quarta-feira última, e hoje vamos em seguida entramos na segunda parte mesmo. Então lá no versículo 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Todos. Falei bastante nisso semana passada, meus irmãos. Os apóstolos tinham um poder extraordinário através da ação do Espírito Santo, em que ninguém que se aproximava deles saía sem cura. Todos eram curados. Versículo 17: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Aqui eu parei semana passada. A inveja, meus irmãos. Então aqui já comentei bastante no último capítulo, na última live, o sistema religioso tendo inveja do Evangelho, tendo sido ameaçado o seu sistema, o seu poder, vamos dizer assim, o seu poder sobre os membros da igreja israelita da época. Então eles já começam a tramar, eles já começam a ver as suas estruturas abaladas. Começamos aqui então, versículo 18, meus amigos. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: olhe, aqui já é a providência divina traçando os caminhos, traçando os desígnios. Deus já está agindo diretamente aqui na vida dos apóstolos para que eles cumpram o desígnio de Deus, que eles cumpram aquilo que Deus tinha designado para falar do Evangelho, para falar de Cristo. Versículo 20: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Versículo 21: e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo, atenção para essa palavra, eu vou falar em seguidinha, e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Então aqui, meus irmãos, ouvindo isso, entraram de manhã cedo no templo. É bom esclarecer que
esse contexto de Atos dos Apóstolos, esse capítulo, é todo um contexto judaico. Então, os apóstolos eram judeus, convertidos a Cristo, mas eram judeus, estavam numa região habitada, quase que única, exclusivamente por judeus. Então, todo o contexto, todo o meandro onde se desenrola esse capítulo é judeus. Então, é judeus falando para judeus. Por isso que fala no templo. Então, o próprio anjo do Senhor disse para eles ensinarem no templo, porque é onde tinha maior número de pessoas, é onde os judeus se reuniam. Isso é muito bom esclarecer, isso é muito bom ter um discernimento por que no templo. Versículo 22. Mas tendo ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam de fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca do que eles viriam ser aquilo. Versículo 25, e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. E então foi o capitão com os servidores e os trouxe novamente, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então o povo aqui já dava respaldo, o povo já começava a ser tocado pelo Evangelho, já começava a ser tocado pela palavra dos apóstolos, esse poder maravilhoso que o Evangelho tem de Cristo, de tocar as pessoas, de mudar as pessoas. E as autoridades ali que tinham, os fariseus e a guarda, já temiam que o povo se revoltasse contra eles se eles fizessem alguma maldade, pelo menos publicamente, aos discípulos, aos apóstolos de Cristo. Versículo 27, e trazendo-os, apresentaram ao conselho, e ao sumo sacerdote os interrogou, dizendo, sumo sacerdote dizendo aos apóstolos: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sorte sobre nós o sangue deste homem. Então aqui, meus irmãos, o que eu falei no outro capítulo, acontece claramente o poder religioso através dos fariseus, através dos anciãos de Israel, estava vendo a sua estrutura, o seu poder, a sua forma de poder abalada e claramente desenvolveram uma inimizade contra o Evangelho de Cristo, desenvolveram uma inimizade contra os apóstolos, contra os discípulos, porque esses falavam da graça do Evangelho de Cristo, relatavam fatos, faziam milagres, faziam tudo. Então, meus irmãos, ao longo da história, desde o princípio da Igreja de Cristo, desde o início da Igreja de Cristo, sempre existiu essa animosidade, essa inimizade. São adversários. O sistema religioso, por incrível que pareça, e o Evangelho, eles não têm amizade, eles não têm concordância, eles são inimigos. É meio paradoxo, tem muito paradoxo também, paradoxal o que estou falando, porque o próprio sistema religioso se autoproclama cristão. Mas como é que então ele vai ser inimigo de Cristo? Não é uma coisa declarada, não é uma coisa sutil, mas sempre foi assim, meus irmãos, sempre. O sistema religioso é inimigo do Evangelho, ou vice-versa, o Evangelho é inimigo do sistema religioso. Foi assim nessa época, foi assim no começo da Igreja de Cristo. Ao longo da história, principalmente na Igreja Romana, tá? O Evangelho era inimigo da Igreja Romana. A Igreja Romana, entende-se Igreja Católica, para alguns aí, quem não sabe,
a igreja romana ela detinha o poder sobre as pessoas, o poder militar, econômico e religioso, ocultando a verdade da Bíblia delas. Eu já falei em outras lives, ela rezava missas em latim para ninguém entender, era proibido ter Bíblias em casa, porque se alguém ousasse ler aquela Bíblia ali, ele poderia entender que o Evangelho era justamente o oposto do que a igreja romana ensinava. E assim, meus irmãos, até os dias de hoje, infelizmente, meus irmãos, vemos isso. O Evangelho puro, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que está na Bíblia, nas Escrituras, ele não tem amizade com o sistema religioso que está aí à nossa volta, meus irmãos. É só você olhar bem, é só você ler, perder um pouquinho de tempo lendo as Escrituras, e você vai começar a confrontar situações em que o sistema, em que doutrinas o sistema adota, não são bíblicas, elas são opostas ao que a Bíblia fala. Então é isso, meus irmãos. Até os dias de hoje, o sistema religioso se vê ameaçado por alguns que tentam levantar o evangelho puro, o evangelho da graça, o evangelho que está na Bíblia. Infelizmente é assim, meus irmãos. Eu e alguns amigos aí, a gente até sofre uma certa, vamos dizer assim, preconceitos, não diria perseguição, mas somos excluídos, somos criticados, porque eu atualmente e uma série de outros irmãos, é um dos movimentos cristãos que mais cresce no mundo. A gente saiu fora do arraial do sistema denominacional, a gente não pertence a nenhuma denominação tradicional das que estão aí, então a gente é meio que excluído, porque no fundo, principalmente as lideranças sabem que aquele que prega o verdadeiro evangelho é uma ameaça a esse sistema que está aí, porque esse sistema que está aí ele não tem nada da Bíblia que diga que a gente deve congregar em denominações, que deve ter placas, que deve ter dízimos, que deve ter templos. Então, ao longo da história, no começo da Igreja de Cristo, como relata aqui, ao longo da história, nos dias de hoje, evangelho e sistema religioso, eles nunca se deram bem, eles são contrapostos, meus irmãos. Continuando, versículo 29. Porém, olha esse versículo maravilhoso, você deve conhecer, meus amigos, mas vamos lá. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram. Lembre-se, lá no versículo 28, os fariseus estão advertindo os apóstolos não falarem mais de Cristo, não falarem mais do Evangelho de Cristo. No versículo 29, Pedro responde, com coragem, com ousadia, nada temendo, revestido do Espírito Santo, Pedro diz. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui, meu irmão. Mas aonde é que estão as ordens de Deus para obedecer? Estão aqui, meu querido. Estão aqui, minha querida amiga. Estão aqui, meu irmão em Cristo. Aqui está a doutrina de Deus. Aqui nessas páginas, nessas folhas, está a doutrina de Deus, meus irmãos. O que não estiver aqui não é da doutrina de Deus. Então aqui, embora que na época não existisse a Bíblia do jeito que existia hoje, as escrituras ainda existiam só do Velho Testamento, mas os apóstolos já davam sinais que eles iam obedecer ao que Deus lhe deixou, ao que o Espírito Santo lhe deixou, e não a ordens humanas, meus irmãos. Então Pedro e os apóstolos estão dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que tem que ficar claro para um cristão. Toda vez que ele confrontar uma ideia que ele acha que é oposta ou que é diferente ou que não tem na Bíblia, mais vale ele obedecer a palavra de Deus do que doutrinas humanas. E meus amigos, infelizmente, hoje o que mais temos no sistema cristão, hoje na igreja que se autoproclama cristã, na cristandade, é doutrina humana, é doutrina estranha, distorcem, inventam mil coisas diferentes. Isso é abominável, meus irmãos. Então, vamos ficar fiéis à palavra de Deus, vamos ficar fiéis ao Evangelho de Cristo
puro, simples, de fácil entendimento, o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da salvação por Cristo, pela fé e não por obras. Esse é o evangelho genuíno, esse é o único evangelho. As outras doutrinas que estão aí, que se contrapõem a essa, são coisas do homem que distorcem conforme os seus inúmeros interesses de poder, de dinheiro, ou de vaidade, ou de outras coisas. Continuando, meus irmãos, versículo 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Versículo 31. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Meus irmãos, meus queridos amigos, esse versículo tem dois dos principais pilares do evangelho. O evangelho que não tiver arrependimento e o evangelho que não tiver remissão dos pecados através de Jesus Cristo não é o evangelho verdadeiro. É outra coisa, é doutrina estranha, é doutrina humana, é coisa do homem, meus amigos. Então, na conversão, aquele que se converte a Cristo, primeira coisa, ele se arrepende de tudo que fez de errado. Ele se olha no espelho e vê o quanto de pecado ele tem, o quanto de coisa errada ele fez. Ele olha-se no espelho e vê a sujeira que exala do seu rosto, da sua alma, do seu coração, pois nós somos maus, o homem é mau, a criação humana é mau. Esse é o arrependimento. E a segunda parte que fala aqui, remissão dos pecados. Então, primeiro, você se arrepende, e o segundo, o que você faz? Segundo passo da conversão, eu tenho uma vida certinha e sem pecados que eu vou para o céu. Não, meu irmão, não é. Isso não é evangelho da graça de Cristo. A segunda coisa é entender que você se arrependeu e que só através da fé inquestionável em Jesus Cristo você vai ter remissão dos pecados, como fala aqui. A remissão dos pecados é o perdão dos pecados através de Cristo. Não é através de mim mesmo, não é através de você mesmo que está aí assistindo essa transmissão ou que vai assistir. Não é por aí a remissão dos pecados. Somente Cristo, através da obra consumada quer dizer que terminada, não há mais nada a fazer na obra de Cristo, pois Ele já fez tudo por mim e por você. Basta nós acreditarmos. Remissão dos pecados é através de Cristo e sua obra consumada. Não é através de obras próprias, não é através de bom comportamento ou coisa parecida. Isso é o básico do Evangelho. Primeiro o arrependimento, que fala aqui no versículo 31, e a remissão dos pecados. Vou repetir esse versículo, versículo 31. Deus com a sua destra o elevou príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Não só para Israel, para nós gentios e para todo mundo. Base do Evangelho de Cristo. Guarde essas duas palavrinhas. Arrependimento e remissão dos pecados através do próprio Cristo e sua obra. Versículo 32, meus queridos amigos. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. Aqui eu já falei tantas transmissões, meu querido amigo, minha querida amiga, do Instagram, do Facebook. O Espírito Santo, inevitavelmente, impreterivelmente, ele acompanha os que creem em Cristo, meus irmãos. E aqui nesse versículo fala justamente isso. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que creem e obedecem. Então, se eu creio em Jesus Cristo, se eu procuro obedecer a sua palavra, inevitavelmente eu passo a ter a companhia do Espírito Santo de Deus. Não há conversão, não há evangelho sem a presença do Espírito Santo naqueles que creem, meus irmãos. Isso tem que ficar bem claro também. Versículo 32 fala isso.
Versículo 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Então, o que eu falei até agora, meus irmãos, quando o sistema religioso choca-se com o evangelho cristalino, puro e simples, que era o do caso aqui, ele se enfurece. Ele vê a ameaça do seu sistema ruir, porque o evangelho é isso, meus irmãos. A palavra de Deus, como diz, ela corta com mais que espada de dois gumes. A palavra de Deus penetra em qualquer lugar, ela tem poder, ela penetra com paz, não é com a força, não é com a espada, não é com a violência, não é com grito. Simplesmente ela entra na vida das pessoas, ela muda e ela traz verdade onde existia mentira, ela traz amor onde existia ódio, ela traz esperança onde existia desespero. Esse é o poder das palavras, meus irmãos. Hoje até estava de tarde eu assistindo um vídeo aí de uma pessoa que eu sigo no YouTube, para mim um grande evangelista, e ele falou assim, tem aquela palavra, vós sois o sal da terra. O sal, meus irmãos, ele não grita, ele não age com violência, o sal não se, vamos dizer, não fica brabo, não sai dos trilhos, no entanto, ele salga onde estiver. O poder dele se espalha, mesmo que as pessoas tentem impedir. Isso é o cristão, meus irmãos, isso é a palavra de Deus. A gente não precisa levantar a voz, a gente não precisa brigar, a gente não precisa tentar conseguir poder ou com armas, coagir pessoas. A gente simplesmente tem que falar de Cristo e do Evangelho, e o resto o Espírito Santo de Deus vai fazer, o resto o poder da própria palavra vai fazer e vai agir. Versículo 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos povo após si, mas este também pareceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos também. Aqui, a autoridade dos fariseus cita outras seitas que na época de Jesus existiam muitas seitas pagãs, muitas pessoas se autoproclamando Messias de Israel, e era um contexto, era uma coisa natural naquela época. No entanto, todas elas desapareceram ao longo do tempo, e toda a história, quanta coisa surgiu e desapareceu. O único que não desaparece, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é o Evangelho de Cristo, é as palavras do Senhor Jesus. Esse há 2000 anos, cada vez continua mais forte, cada vez continua mais verdadeiro, cada vez continua mais poderoso, como o exemplo que eu citei antes do sal da terra. Então, essas seitas desapareceram, mas Cristo jamais desapareceu, Cristo jamais desaparecerá, e cada vez é mais forte a sua palavra e o seu evangelho. Versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se este conselho ou essa obra é de homem, se desfará. Versículo 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aqui o fariseu, embora que seja fariseu, ele está agindo com razão, ele está agindo com uma percepção do que ia acontecer. Ele está dizendo, se realmente essa seita, que para eles era uma seita de Cristo, se ela for de Deus, ela permanecerá e realmente permanece até hoje. Se ela for de homens, desaparecerá naturalmente, como muitas outras seitas desapareceram naquela época. Então, aqui no final ele diz,
para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Eles temiam a Deus, apesar de não reconhecer o Messias que esteve diante deles. Versículo 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e o deixaram ir. Versículo 41, olha que maravilha esse versículo 41. Retiraram-se, pois, os apóstolos da presença do conselho, e, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha, meus irmãos, então os apóstolos foram soltos, mas eles estavam orgulhosos e felizes por terem sido presos e castigados em nome do Senhor Jesus. Naquela época, meus irmãos, era um orgulho, era uma forma de bênção de Deus ser castigado, ser humilhado, ser preso para defender o Evangelho de Cristo. E hoje, meus irmãos, tem muita gente com mimimi, hoje, por falar de Cristo, com vergonhinha, com timidez. Meu Deus do céu, Espírito Santo de Deus, meus irmãos, quando a gente vai falar de Cristo, nós temos que ter alegria, nós temos que ter prazer na palavra de Deus, nós temos que nos alegrar, nós temos que agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de nós estarmos falando de Cristo. Todo aquele que se diz cristão não pode ter vergonha, não pode envergonhar-se, não pode ter timidez de falar de Jesus. Tem que ter altivez, tem que ser intérprete, tem que ter força, tem que ter altitude, tem que ter uma força do Espírito Santo e falar com graça e falar sem vergonha nenhuma do Evangelho de Cristo. Então, o que os apóstolos se sentiram felizes e abençoados porque foram castigados e foram presos pelo nome do Senhor Jesus. Isso, então, é muito interessante, meus irmãos. Nós não podemos ter essa falta de prioridade em falar de Cristo, meus irmãos. Jamais podemos ter essa falta de prioridade, jamais podemos nos acomodar simplesmente, eu reconheci a graça de Deus, eu acho que o Espírito de Deus me achou, mas eu vou deixar assim, não quero me incomodar, eu não quero causar problema. Não, meu querido, não. A gente não, eu já falei em várias outras transmissões, nós não podemos ser mal educados, nós não podemos ofender ninguém, não é disso. Agora, falar de Cristo, falar da ressurreição, falar do Evangelho de Deus, falar do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, falar na salvação através da fé, isso é o mínimo que nós podemos fazer por aquele que, sem pensar, por amor, deu a sua vida, deixou-se castigar por mim e por você. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Isso é apenas um grão de areia do que a gente pode fazer por Cristo e seu Evangelho. Falar, proclamar aos quatro ventos, falar a quem preciso for do Evangelho da graça de Deus, da salvação em Cristo. É o mínimo que o Senhor espera por nós e é o mínimo que nós podemos fazer. Versículo 42, já indo para o final aqui o último versículo, na verdade, meus irmãos. Hoje vamos terminar aqui no tempo, certo? Versículo 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Muito ensinamento. Olha esse versículozinho aqui, poucas palavras, curto, mas cabe muito esclarecimento para o final dessa live. É o último versículo do capítulo 5 de Atos. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O Jonathan entrou aí no Instagram. Ô, meu querido amigo, tudo bem? Que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Saudades, meu querido. Então, meus irmãos, o último versículo que eu estou lendo é esse. No templo e nas casas. Por que no templo e nas casas? Primeiro, expliquei agora uns 10 minutos atrás. No templo, porque era essa passagem de Atos capítulo 5 é totalmente um contexto judeu. Então os judeus se reuniam no templo de Jerusalém, onde existiam mais pessoas.
Então, se você quisesse falar para alguém ou para muitas pessoas ao mesmo tempo, pregar o Evangelho de Cristo, era lá o lugar natural que deveria ser feito. Pois lá existiam muitas pessoas, os judeus se reuniam lá. Então, e todos os dias no templo e nas casas. Aí que está o templo. Mas e nas casas? Aqui chegamos a outra verdade, meus queridos. Tá, mas podia pregar nas casas? É claro que pode, é claro que pode. Aliás, é o que certo a fazer. Então, se os judeus se reuniam no templo e nas casas, imagine nós, meus irmãos, que não somos judeus, que não seguimos a religião israelita, nós somos gentios, nós somos cristãos. E a gente sempre fala, meu irmão, a gente sempre fala... Você pode vasculhar a Bíblia toda, o Novo Testamento, todo, os Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, todas as epístolas de Paulo, todo o Novo Testamento. Não existe uma só passagem, um só versículo, uma vírgula que esteja falando que nós devemos cultuar a Deus, que nós devemos congregar em templos. Não existe templo. Templo só existiu que é o relato que tem aqui, de israelitas, e que foi destruído, inclusive. No lugar do templo hoje em Jerusalém existe uma mesquita islâmica no lugar. Então não tem nada, meus irmãos, não tem nada, nenhum versículo, nenhuma vírgula, nenhuma passagem, nenhum capítulo em todo o Novo Testamento que indique que nós devamos congregar em templos. Mas se a gente fala isso hoje, a gente é tratado como inimigo, a gente é tratado como subversivo, a gente é tratado como idólatra e tudo mais. Mas infelizmente o homem distorce, as doutrinas humanas distorcem o Evangelho para seu poder, para exercer poder sobre as pessoas, porque o homem entende que lá no templo ele consegue dominar os outros, ele consegue extrair dinheiro, ele consegue ter uma afirmação sobre os membros das denominações, e quando a gente sabe que não tem nada a ver. Não, então, congregar em templos, orar em templos, não é bíblico, e o desafio, o meu conhecimento é bíblico, é pequeníssimo, mas eu desafio qualquer um que me diga que nós, cristãos, nós gentios, devamos cultuar, devamos congregar em templos feitos por mãos humanas. Não existe, meu irmão, meu amigo, minha amiga, simplesmente não existe nada na Bíblia que diga. E se não está na Bíblia, como eu falei há pouco agora, é doutrina dos homens e não é doutrina de Deus. E Pedro falou anteriormente ali no versículo que eu li há pouco, mais me importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então é simples assim, meus irmãos. Então, repetindo aqui até uma frase que um amigo meu aí falou esses dias, agora nesse tempo de pandemia, ele falou o seguinte, eu sempre gosto de repetir, ele me deu autorização para que eu use essa frase: se durante a pandemia você foi à casa de um amigo ou de uma amiga, ou seu amigo veio à sua casa e vocês falaram de Cristo, vocês foram à igreja. Vocês foram à igreja, traduzindo, nós somos a igreja. Eu, você, todo aquele que quer em Cristo é a igreja, e onde iremos nos reunir é apenas uma questão de mera formalidade, de mera coincidência. Então pode ser num bosque, numa floresta, em cima de um monte, numa casa, num barco, num ônibus. É possível ser igreja dentro do ônibus, meus irmãos. Se nós reunirmos 2 ou 3 ou 4 pessoas sentadas próximo num banco e a gente começar a falar de Cristo, ali nós estamos sendo igreja, dentro do ônibus. É tão simples, simples. A igreja não é palpável, a igreja não é tijolos, não é prédio, não é um templo, não é a placa. A igreja não tem nada disso. A igreja é eu, é você, é todo aquele que crê em Cristo. E essa é a igreja que o próprio Cristo edificou. As outras são outras e são invenções humanas. Então, nesse versículo 42, ele fala justamente isso. E todos os dias do templo, para os israelitas, e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Essa é a igreja de Cristo.
Então, meus irmãos, 8 horas e 38 minutos. Estamos aqui encerrando mais essa live, mais essa meia hora, 35 minutos de transmissão que eu fiz aqui. Então, agradecendo muito a você que assistiu ao vivo. Agradeço já de antemão a você que vai assistir no meu perfil no Instagram, no IGTV. Vai para o Facebook também. Se você quiser comentar ali alguma coisa, discordando ou concordando, pode comentar, não tem problema nenhum. Vai para o YouTube também, no canal Evangelho Segundo o Evangelho, na íntegra, sem edição nenhuma. Também lá você pode comentar, você pode compartilhar com seus amigos, se entender que é interessante. Agradeço muito a você mesmo, uma boa noite, que Deus abençoe mais uma vez aí o seu domingo e o seu início de semana que amanhã virá. Muito obrigado mesmo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito boa noite.